Agora é a boa mesmo. Atenção, gravando. 1, 2, 3. Nós vamos gravar alguns vídeos falando sobre Deus e física quântica. Eu não sou físico, não sou matemático, não sou cientista. Eu apenas peguei algumas conclusões de físicos reconhecidos, alguns materialistas, outros mais espiritualistas, alguns cristãos, outros não cristãos, mais ligados ao hinduísmo, né? E a consciência quântica, a consciência do eu supremo, enfim, ao misticismo oriental, como Amit Goswami e outros cientistas. Alguns creem em Deus, alguns não, mas os princípios que a física quântica nos leva aos caminhos da incerteza é que vai fazer com que nós possamos ver que a Bíblia estava correta. A Bíblia já fala, poderíamos grosseiramente falar que a Bíblia já fala de física quântica há 4.000 anos. Né? Nós entendemos, nós vemos anjos, nós recebemos o batismo no Espírito Santo, línguas de fogo, nós vemos a intersubjetividade entrelaçar com a objetividade. Para nós, o campo do sujeito e o campo do objeto nunca foram separados. Nós não temos problema com a subjetividade, nós não temos problema de conversarmos com Deus, nós não temos problema de expulsarmos um demônio. Para nós isso é tudo muito comum e isso parece que principalmente a partir do começo do século XX e agora no século XXI, mais forte ainda, nós temos visto que a subjetividade toma também aspectos dentro da ciência e que não dá mais para a pessoa achar que ela vai ficar dentro de um cubículo de matéria, materializado só, tentando achar as causas, os princípios causais de coisas que são imateriais. Bom, a gente já via isso na Bíblia, então eu vou falar mais aqui com vocês como pastor, como teólogo, e vou usar princípios da física quântica, não sendo físico. Eu não sou matemático, não sou físico, não estudo física, nunca estudei física, eu sou formado em história, em psicanálise estou formando aqui agora, e sou um estudioso da Bíblia, da Palavra de Deus. Mas vamos lá, a física quântica ela foi baseada pelos estudos de Niels Bohr, e dentre esses tinha um cientista muito especial chamado Heisenberg, que em 1927 ele propôs um princípio chamado princípio da incerteza. O termo é utilizado para designar o estado de um elétron. Eu vou falar assim de uma maneira muito simples para que você possa entender. Porque a física quântica, ou você não entende nada, ou você entende um pouquinho. Se você entendeu só um pouquinho, é porque você começou a entender. Se você entendeu tudo, é porque você não entendeu nada. Então vamos lá, devagarinho, para que a gente também possa levar você num conhecimento legal aí e te trazer para a Bíblia, que é o nosso objetivo. O nome é adequado, uma vez que é impossível saber a posição exata que um elétron ocupa na eletrosfera de um átomo. Este princípio foi criado por Werner Heisenberg em 1927 e transformou-se num enunciado da mecânica quântica. O princípio da incerteza é baseado no fato de que não se pode saber qual é o deslocamento exato feito pelas partículas dentro do átomo ou subatômicas, tá? O que impede a definição da sua localização no espaço. O trajeto percorrido, o tempo determinado dessa partícula, né? Ou você sabe mais ou menos, né? Não absolutamente nada, dentro do átomo não há absolutos assim, né? Nem mesmo na física clássica há tantos absolutos assim. Dentro do átomo não dá para você definir a velocidade, o momento e a fixação da partícula, a localização dela, né? O trajeto percorrido, o tempo determinado.
Não dá para saber a direção e, ao mesmo tempo, saber o sentido e aonde ela está. Então essa atitude acontece porque as partículas se movem de maneira tridimensional dentro do átomo. É uma forma muito bizarra, né? A partícula ela comporta-se como partícula e comporta-se também como onda, como os fótons, né? Fótons, partículas elementares da luz, eles comportam como ondas e comportam como partícula. Então era uma coisa muito estranha dentro do átomo que forma a matéria. Nós temos coisas bizarras assim, né? O mundo em que vivemos é feito de átomos. Veja bem, olha essa definição legal. Os átomos são feitos de coisas ainda menores, chamadas quarks e elétrons. Os átomos, elétrons, quarks, o fóton, que é a partícula elementar da luz, tem comportamentos bizarros de vez em quando. Nunca podemos saber exatamente onde estamos, né? Dentro do mundo atômico. Nunca saberemos onde os elétrons de um átomo estão exatamente. Nunca. É algo estranhíssimo, mas é a verdade. Há elétrons que, inclusive, somem de um lugar e reaparecem em outro. Algo como um teletransporte. Quer dizer, o subjetivo vem trazendo objetividade na vida, né? Não dá para ver que caminho seguiram para ir de um lugar para outro. Só sabemos que eles fazem isto. Né? Já citando a dualidade onda e partícula, no mundo em que vivemos, ondas são muito diferentes de objetos. Porém, se tivéssemos o tamanho de átomos, tudo se comportaria como uma onda enquanto e como uma partícula outras vezes. Essa foi uma das consequências mais bizarras da física quântica. Nesse estranho domínio realizam-se proezas inimagináveis, como trocas de informações instantâneas, interligações que ignoram as distâncias, partículas que ocupam dois lugares ao mesmo tempo, que podem surgir momentaneamente deste não lugar para nele tornarem a desaparecer misteriosamente, ou seja, a não localidade, que é um dos princípios da física quântica. Embora feita do mais absoluto vazio, está pleno de potencialidade que não se sabe de onde procedem. Isso tudo dentro do átomo, né? Exatamente por isso, Niels Bohr, um dos fundadores dessa estranha ciência, afirmou que se era parecer lógica para alguém, este não a compreendeu de fato. Então o mundo se tornou ilógico, parece que a imaterialidade ela toma forma junto com o que é a matéria. Ela toma forma nas leis clássicas. Parece que existe uma lei quântica que toma forma com as leis clássicas da física de Newton, né? Inclusive Isaac Newton era um cristão, né? Ele cria em Deus. Mas também ele cria que poderia explicar o mundo objetivo através de cálculos matemáticos, através de velocidade, de massa, de corpo. E agora chega a física quântica e bagunça todas essas certezas com incertezas. Partículas que está aqui e está aqui ao mesmo tempo, né? Se ela é a não localidade. Se você mexe numa partícula aqui, ela exatamente mexe aqui. Ela vai ter um número aqui, o pin aqui, ela vai ter o mesmo aqui, né? As partículas, então, o que não há espaço entre elas. Elas, se você mexe aqui, ela vai mexer aqui. Então, há uma não localidade, parece que há um emaranhamento total dentro dessa coisa chamada física quântica, e que parece não levar em conta o espaço e nem o tempo. Então, são essas incertezas que fizeram-se presente aqui no século XX e agora no século XXI muito mais. Então os místicos espiritualistas utilizaram muito destas incertezas para tirarem as suas certezas espirituais também. A mesma ciência que tão veementemente negava a existência de qualquer imaterialidade subjacente à realidade visível, agora se via obrigada, através da magia quântica, entre aspas, né, a readmiti-la como verdade científica. Entreabriram-se para o atômico homem moderno as portas do
imponderável. Novos parâmetros da realidade. Ademais da descoberta da não localidade, onde se esconde um universo inexprimível e idealista, a ciência quântica estabelecia ainda outros intrigantes fundamentos que contribuiriam decisivamente para destruir a forma clássica de se ver e analisar a complexidade fenomênica que nos envolve. Os princípios deles são descritos sucintamente a seguir. Nos campos quânticos impera o indeterminismo e a imprecisão domina todos os seus movimentos. Da objetividade própria da ciência clássica passa-se ao subjetivismo, como sustento científico da nova visão da realidade. Então, uma coisa como a psique, que a gente sabe que existe, mas não é medida, é imaterial. Então a gente vê que a realidade ela não é tão visível como aparentemente ela é. Existe um vazio dentro do átomo, existe uma incerteza. As partículas, as nossas partículas subatômicas, o elétron, o fóton, as partículas, elas não estão completamente, você não pode medir a velocidade e o momento dela e a fixação dela ao mesmo tempo, ou você tem um ou você tem um outro, ao mesmo tempo que ela está no local. Aqui há duas partículas que se separam, e se você colocando uma na Lua, ao mexer uma aqui, a outra vai mexer lá a quantos mil quilômetros de distância. Então parece que tudo o espaço é relativo, o tempo é relativo, as coisas se tornam essa incerteza dentro da própria matéria que nós estamos vendo. Bom, nós já víamos isso há muito tempo. Jesus apareceu aos seus discípulos, ele comeu com seus discípulos, ele entra, ele ceia com eles, não entrando logicamente por uma porta comum, ele aparece no meio dos discípulos. Madalena, ao chegar no túmulo, ela vê os lenços ali, Pedro, João também vê os lenços de Jesus, e quando ela está chorando, João 20, capítulo 20, ela está chorando, as outras duas mulheres já, de certo, foram avisar os apóstolos, ela estava ali chorando à beira do túmulo, e Jesus aparece e diz, mulher, por que choras? Então isso a gente já via, essa invasão do mundo subjetivo, do mundo imaterial com o mundo material. Agora a gente vê isso também na ciência, essa união do mundo imaterial com o mundo material. Você não sabe onde o universo tem, por exemplo, tem a teoria do emaranhamento, todas as partículas estão emaranhadas, elas estão misturadas. Existem teorias de que o espaço inteiro é como se fosse uma projeção holográfica de Deus. É uma consciência, ela dá origem a todas as consciências. E o principal disto, de todas as coisas bizarras da física quântica, é que quando esse mundo que nós estamos vendo aqui, que parece ser todos de ondas, já que dentro do átomo nós não sabemos se é onda ou se é partículas, como é que estão comportando as partículas ali. Então, quando nós fixamos o nosso olhar, que é chamado, a consciência colapsa a matéria. Quando nós olhamos para a matéria, ela compactua e torna-se matéria. Essa é a grande descoberta, assim, é o que deixou os físicos mais a não localidade, o emaranhamento e essa concepção de realidade deixa assim os matemáticos, os físicos mais materialistas, como Karl Marx, Freud, Lenin, Stalin, Richard Dawkins, Peter Singer, a matéria era uma realidade fundamental, a partir do qual poderia se explicar uma vida espiritual. Agora não. Da vida espiritual é que se explica a matéria.
Podemos definir não localidade como a possibilidade de dois objetos, por exemplo, dois fotões ou dois eletrões, comunicaram entre si de forma instantânea, em termos de tempo universal, independentemente da distância que se encontrem um do outro. É estranhamente bizarro. A maioria da literatura generalista acerca da física não menciona a não localidade. O assunto continua a ser um tabu, apesar das verificações e confirmações. E é tabu porque a não localidade coloca em causa o materialismo, ou seja, coloca em causa o fundamento da Idade Moderna e do positivismo. Vamos falar um pouco da consciência que colapsa a realidade. Enfim, o ser humano, ao medir, uma das provas do princípio de incerteza foi a experiência da fenda dupla. Quando não se mede um elétron, ele passa pela fenda e na parede oposta você vai ver que ele comporta como partícula. Ele marca a parede oposta como partícula. Quando ele procede assim? Quando existe um observador observando ele. Quando não existe um observador, ele se propaga e passa pela fenda dupla como onda e vai marcar a parede oposta com diversos pontos, como se uma onda que tivesse feito, como se ele escolhesse, o elétron escolhesse se ele seria partícula ou se seria onda. Mas não é ele que escolhe, é você que está vendo, é o observador que está vendo, é a consciência que colapsa, enfim, materializa essa estranha e bizarra forma com que as coisas são feitas. A maneira comum de analisar a consciência é considerá-la como um resultado secundário, um epifenômeno da atividade cerebral. Isso numa concepção mais materialista. O problema desse ponto de vista é que se começa com partículas produzindo átomos, átomos produzindo moléculas, olha para você ver, e moléculas produzindo neurônios, neurônios produzindo cérebro e o cérebro produzindo consciência. Isso transforma a consciência em um objeto, apesar de que os objetos fazem parte da experiência da nossa consciência, e não só eles, mas o todo. O enfoque convencional não consegue incorporar essa duplicidade do sujeito e objeto. Na física quântica existe uma profunda descontinuidade, sendo que algumas partes do movimento quântico são previsíveis. Por exemplo, os objetos da física quântica são considerados ondas de possibilidades. Como essas possibilidades vão se espalhar pode ser previsto pela matemática quântica, mas como as possibilidades se transformam em realidade concreta não pode ser previsto. A consciência faz o colapso dessas possibilidades para ser algo. Isto é o que chamamos de salto quântico. Então a consciência é incorporada na física quântica como o escolhedor da realidade entre as possibilidades existentes. Antes de nós tomarmos uma decisão, existiam N possibilidades. Eu poderia estar com a camisa vermelha, amarela, azul, eu poderia escolher isso, aquilo, mas eu escolho uma possibilidade. Então, através dessas N possibilidades que pode acontecer no campo quântico, onde a consciência que escolhe o momento, que materializa naquele momento que estamos vivendo, entre N possibilidades, cria-se a teorias de universos paralelos. Caso eu não escolhesse, por exemplo, mudar para Belo Horizonte, mas escolhesse ficar no Rio de Janeiro. Então aí começava um universo paralelo com aquela minha escolha. Eu escolhi vir para Belo Horizonte. Então eu particularmente acho que dentre todas as possibilidades, Deus já escolheu a sua. Então eu por exemplo, estou dentro da minha. Então você pode ver o que implica toda essa gama que a consciência faz das possibilidades que se abrem a todo momento. A todo momento abrem milhões de possibilidades que eu posso decidir. Então imagina
como que as coisas imateriais elas tomam forma dentro da materialidade e como a gente pode ver como a ciência, então, ela acaba agora tendo que entrar no mundo que nós sempre entramos, no mundo espiritual. Esse mundo espiritual esteve sempre aberto para nós. Olha um efeito interessante aqui, olha. Consciência na prática. Eu pus entre parênteses, oração. Este efeito é chamado de efeito Maharishi e tem mais de 600 estudos científicos realizados em 33 países e mais de 250 instituições de pesquisas independentes. A evidência esmagadora correlaciona a oração em grupo sincronizada e a meditação como benefícios sociais, políticas e econômicas para o mundo. Correlações positivas com inúmeros benefícios para a saúde do indivíduo também foram observadas e confirmadas. Em outras palavras, eu oro por uma pessoa que está lá no Japão e algum milagre acontece a ela lá. A situação dela é movida lá. Quer dizer, entre eu e ela, nós estamos conectados, nós estamos emaranhados, nós estamos numa grande conexão. É como se o universo todos e nós mesmos fôssemos uma concepção holográfica, como fosse algo que sai de Deus. E não é isso que a Bíblia fala? E não é isso que a Bíblia nos chama para nos mostrar? Né? Você vê, a Bíblia começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Então, você vê que tudo sai da boca de Deus, da palavra, sai pelo verbo, passa por Jesus, passa pelo universo, passa pelas coisas. Então, o que nós estamos vendo é que o que você vê, o que é substancial, o que é material, é feito de algo que é imaterial. Como Hebreus 11, 13, né? Vamos ver lá, Hebreus 11, 3, como cita o apóstolo Paulo aqui em Hebreus 11, 3, olha para você ver. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que a física quântica, ela vem trazer um mundo bizarro do que não é aparente, do que é imaterial. Como que as partículas elementares que formam toda a matéria, elas se comportam de uma maneira totalmente imaterial. Elas se comportam como energia, elas se comportam como ondas. Não é? Então a Bíblia fala que tudo saiu da boca de Deus. Né? A Bíblia fala que a expressão, João 1,1 fala, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo no princípio estava com Deus e o verbo era Deus. Olha que coisa maravilhosa que autentica tudo isso que os estudiosos vêm estudando aí, cientistas principalmente na área da física quântica. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós cremos o quê? Que tudo veio da palavra de Deus. Não existia nada. Existia somente a Trindade, o Eu Sou. Né? Somente a Trindade em si, a autoexistência. Né? A partir do momento que essa Trindade abre, a partir do momento que ela abre para toda a comunhão dos filhos que Deus queria, né? Primeiro criando anjos, eu não vou entrar em detalhes agora, mas depois criando homens e criando o universo para esse homem existir, existia um em amor. Efésios 1 fala que em amor ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, o que é imaterial é que deu luz ao que é material. Isto é o que é. Não tem... o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Nunca, não se prova que o nada produz alguma coisa. Não é?
Não se prova que o nada produz alguma coisa. Se você chegar no Big Bang, por exemplo, se você chegar num momento, num instante do princípio do Big Bang, né, no momento da explosão, você vai, a cada vez estão estudando a que momento que se deu, aquele primeiro momento, então ele não explode do nada, mesmo que se queira provar que ele explode do nada, alguma coisa de energia num plasma começou a explodir ali. Então nada produz. Né? O vazio sim, o vazio produz muita coisa, mas o nada produz. É o ex nihilo, não, nada produz. Então nós cremos na autoexistência de Deus, no grande eu sou, Deus, o grande eu sou. Né? Dele sai tudo, dele saem os verbos, as palavras foram transformando, né? em luz, em partículas, as palavras vão transformando em um universo, as palavras foram transformando em anjos, as palavras foram transformando em corpos, em luzes, em diversas partículas que formarão outras depois. É impressionante como as palavras vão formando o universo, vão formando o universo imaterial de Deus, deu forma à matéria, porque essa própria matéria que você vive, ela é ilusória. O que, na verdade, Deus tem preparado para você é um corpo espiritual, conforme 1 Coríntios 15 fala, né? O apóstolo Paulo fala, semeia-se o corpo da corrupção e nasce um corpo incorruptível. O que Deus te chama para estar lá no céu é uma coisa impressionante, meu amigo, é uma coisa impressionante. Você vai ter um corpo aonde você vai comer do fruto da árvore da vida lá nas regiões, lá no céu. Mas não diz que você come porque você precisa. Parece que nós comemos por prazer, aonde nós habitaremos com Deus, na Nova Jerusalém. São dimensões outras. Em qualquer nível de dimensões que você está na Nova Jerusalém, em qualquer música que toca do alto, do sublime trono de Deus, aonde você vai continuar conhecendo Deus, porque senão Deus seria limitado, você nunca vai chegar a conhecer Deus totalmente. Lá no céu nós vamos continuar conhecendo Deus, mas lá as dimensões são outras, as paisagens mudam conforme o que Deus está te ensinando naquele momento. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá nada. Então este é um mundo que Deus está nos preparando, está preparando para nós. Nós devemos ficar muito firmes dentro da palavra de Deus, dentro do que a palavra ensina, para nós participarmos desse mundo, dessa promessa, da promessa que está lá em Apocalipse, né? Da promessa desse mundo imaterial que veio até nós através de Jesus. Olha o nascimento de Jesus, uma coisa imaterial, materializa-se dentro do ventre de Maria, porque não houve um relacionamento sexual. Ela foi virgem até Jesus nascer. O Filho de Deus nasce, ninguém teve uma inteligência como a de Jesus, ninguém produziu uma inteligência como a de Jesus, ninguém teve palavras ou fez milagres como Jesus fez. Então Jesus realmente é o Filho de Deus. Ele não nasce de uma concepção, né, de um relacionamento sexual entre espermatozoide e óvulo da mulher. Ele nasce, ele é colocado no ventre de Maria. Né? E quando ele morre, ele substancia um corpo novo, que é justamente o corpo que nós vamos ter. Então isso para nós é a imaterialidade, é aonde está a felicidade. É justamente aonde não está a matéria, é justamente aonde está a felicidade. Eu sei um pouco que esse vídeo pode estar um pouco grande para você, eu não queria estender desse jeito não, mas eu fiquei empolgado aqui, mas vamos lá, tem muita coisa para falar da palavra de Deus, mas eu queria deixar aqui falando da ressurreição de Jesus, do aparecimento de Jesus, como que Jesus aparece para aqueles, os discípulos lá no mar, e ele na praia, e eles desesperados, o mestre morreu, o que faremos? O que faremos? E Jesus com o corpo ressurreto lá na praia. E João enxerga Jesus e fala, é Jesus. Supõe, né? Porque ele não tem a mesma aparência do corpo físico que ele tinha.
e Pedro, completamente sentindo culpa, atira-se no mar e chega para conversar com Jesus, e Jesus pega os 153 peixes e come com eles, né? Como? Comeu. Ele comeu naquele corpo espiritual. É isso a promessa de Deus para você. Vale a pena você passar este mundo, vale a pena você obedecer a palavra de Deus, você esperar pelas promessas de Deus que Jesus fez para nós. Eu vos estou preparando lugar de paz no céu, a vossa morada. Eu sou primogênito, eu vou na frente, eu vou preparar lugar para vocês. Jesus está nos esperando, a palavra de Deus está nos esperando. É isso que me faz viver, é isso que me faz levantar todos os dias e orar e ler a Bíblia, é isso que me faz amar as pessoas. Eu amo procurando o galardão, eu amo procurando a unção de Deus, eu amo porque assim eu sou feliz, né? Porque essas coisas materiais não nos vão trazer nada. A ciência materialista, ela não pôde provar nada, ela não pôde provar que Deus não existe, ela não pôde provar nada para você. Nós tivemos grandes avanços tecnológicos, aqui mesmo estou diante do computador, na medicação. A ciência material é uma bênção, né? Todos os nossos cientistas, grandes inventores, foram cristãos, e até mesmo inventores ateus contribuíram enormemente para o mundo, né? Eu estou falando de um tablet aqui, né? Feito aí pela Apple, né? Então os seus criadores, muitos desses criadores aqui deviam ser ateus, mas contribuíram para que nós estivéssemos falando agora. Estou falando no YouTube com você. Mas não, a matéria só não explica, a matéria só não explica, somente ela não explica. Tem que ter algo atrás da matéria, e é isso que é legal na física quântica. Não é? Você não sabe onde está uma partícula que está no universo, ela está ao mesmo tempo ligada a outra que está aqui na Terra, a outra que está lá na outra galáxia, está ligada aqui, e não há um espaço, não se prova, é estranho, é bizarro que o tempo e o espaço se tornaram relativos. Entre tudo isso, a não localidade, né? A consciência colapsa a matéria. Quer dizer, existem N possibilidades aqui. Eu posso levantar, posso parar esse vídeo, mas eu escolhi estar gravando com vocês. Então, é uma possibilidade entre N, que eu poderia parar agora, eu poderia não ter gravado, possibilidade que a minha consciência poderia colapsar, quer dizer, poderia materializar essa vontade, mas eu escolhi estar aqui com vocês. Né? E é isso que Deus quer, é fantástico, porque até essas N possibilidades que você pode decidir a todos os momentos, eu creio que em uma Deus é melhor para nós e Ele tem a perfeita vontade. Por isso Romanos 8, né, de 26 a 29, fala: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.